Agora presta atenção no que a Daniela Lima vai falar. Qual é a ideia do presidente Lula? Com quem ele está falando? Vou trazer para vocês. Você viu aí que ele está fazendo uma recomposição indicando um nome do Hugo Mota para o Ministério do Turismo. Hugo Mota, Republicanos, presidente da Câmara dos Deputados. Republicanos é o partido dele, ele é da Paraíba. Está falando também muito fortemente com o União Brasil. E neste papo com o União Brasil entra também o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o presidente do partido, Antônio Rueda. Com o PP, o Lula deu uma piscadinha, tá mandando mensagens, mandando sinais, fazendo sondagens, e tem um trabalho muito forte, principalmente sobre Gilberto Kassab, o dono do PSD. Estão no arco dessas legendas, Joana, nomes como os governadores Ronaldo Caiado, de Goiás, Ratinho Júnior, do Paraná, Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul. Por que o Lula está mirando essas legendas? Ele quer que essas legendas sejam aliadas do PT em 2026? Não. Ele só quer um compromisso de que elas não vão lançar candidato próprio. Fazendo isso, a polarização fica dada de saída. Lula versus Flávio Bolsonaro. Esse é o grande sonho do Lula, enfrentar o Flávio Bolsonaro no segundo turno. Agora eu vou te mostrar o vídeo da Bergamo, que ela faz comentários, e em seguida esse vídeo que eu recebi, que é um trecho de um podcast que o Eduardo Bolsonaro participou. Que aí você vai conseguir entender e montar todo o enredo, e eu vou dar a minha conclusão sobre isso tudo. Mas antes, preste atenção nesses comentários da Mônica Bergamo. É isso aí, Cheiro, o ex-presidente vai passar hoje por essa cirurgia e alegou problemas de saúde para cancelar uma entrevista na última hora, ontem, com o portal Metrópolis, né? O portal já estava lá dentro da superintendência, na antessala da superintendência da PF. No último segundo ele mandou um bilhetinho, né? Falando: eu não vou dar entrevista por razões... Não vou dar entrevistas por razões de saúde. Agora, os bastidores desse cancelamento dessa entrevista revelam, Sheila, a divisão profunda que existe hoje na família em torno dos destinos do clã e do legado do Bolsonaro. Essa entrevista tinha sido autorizada pelo Alexandre de Moraes e o objetivo dos filhos dele, do ex-presidente, ao convencer o pai a conceder essa entrevista, era o de que ele falasse de viva voz que sim, seu filho mais velho, o senador Flávio Bolsonaro, é o candidato a presidente da República escolhido por ele, vai ter o apoio dele, vai até o fim da candidatura, que todos devem votar no Flávio, né? O agendamento da entrevista acionou os motores contrários, né? Todos aqueles no entorno do ex-presidente que são contra a candidatura do Flávio passaram a defender que o Bolsonaro não recebesse os jornalistas. A ex-primeira-dama Michele foi acionada, entrou em campo para convencer o marido a desmarcar essa entrevista, mesmo que fosse em cima da hora. Sheila, ela apoia o Flávio, deu aí manifestações a favor da candidatura dele, mas nos bastidores ela trabalha contra e se alinha àqueles que defendem a candidatura do Tarcísio de Freitas ao Palácio do Planalto em 2026 contra Lula, porque ele teria mais chances. A Michele, inclusive, é cotada para ser a vice na chapa e fez uma carga forte contra essa entrevista, né? Porque uma declaração do Bolsonaro, quer dizer, pensa, né, Sheila, o Bolsonaro está preso. Se ele faz uma declaração hoje, eu apoio meu filho Flávio, daqui a 2 meses não é simples para ele não falar o contrário. Ele não vai estar como numa situação normal todos os dias com os microfones ali perseguindo ele e ele podendo falar e mudar de opinião a qualquer momento. Então consolidaria essa candidatura, coisa que a Michele não quer e nem outros muitos apoiadores aí dela e que são contra a candidatura dele. Então foi uma briga nos bastidores, mas no fim ela prevaleceu e Bolsonaro cancelou com um bilhetinho a entrevista. Eu discordo que foi esse o grande motivo. Eu acho que o grande motivo foi deixar o Moraes queimar, que tá queimando. Eu já mostrei para vocês as manchetes dos canais. Mas agora, para fechar, escuta isso aqui que eu vou te dar a conclusão que eu tenho. Isso aqui é uma fala do Eduardo Bolsonaro. Tô colocando no celular porque eu não achei esse vídeo online. Presta atenção. Mas eu também vejo vitória na derrota. Se, por exemplo, eu conseguir uma candidatura, seria, obviamente, uma candidatura, né, competitiva. Várias, eu não gosto muito de falar disso porque eu sou cético, mas várias pesquisas dão conta disso. Ainda que, de maneira arriscada, apostássemos e eu viesse a perder, nós conseguiríamos ter um êxito de manter acesa a chama do conservadorismo.
Então, eu penso em ter alguns pontos que a gente pode analisar dessas falas do Eduardo. O primeiro ponto é que ele está replicando exatamente o formato de pensamento da família Bolsonaro que é descrita pelos analistas políticos. É exatamente isso que eles falam. Eles se importam muito mais em manter o legado. Eu acho que isso faz muito sentido caso o Bolsonaro não tivesse preso. Caso o Bolsonaro não tivesse com a saúde tão fragilizada, caso o Moraes não tivesse uma força absoluta para deixar literalmente o Bolsonaro preso para sempre. Se isso não fosse real, faz sentido esse cálculo, vamos preservar. E aí o Bolsonaro fala, não, vou ficar na cadeia mesmo e me proteger e escrever meu nome na história. Mas eu não acho que essa é a mentalidade do Bolsonaro na situação que ele está. E a situação para o Bolsonaro é de vida ou morte. Se ele perde, ele não coloca algum candidato dele na presidência, ele vai ficar para sempre na cadeia. Simples, acho que ninguém discorda dessa afirmativa. Então esse pode ser até o pensamento do Eduardo Bolsonaro, mas não é o pensamento do Flávio Bolsonaro e não é o pensamento do Bolsonaro. E possivelmente nem seja o pensamento do Eduardo Bolsonaro, mas seja uma narrativa que ele está entregando de bandeja para o Lula pensar que já ganhou a estratégia, ninguém mais está batendo no Tarcísio, ninguém mais está batendo no Caiado, ninguém mais está batendo no Ratinho Júnior. O Centrão está ganhando espaço dentro do governo porque o Lula está pagando tudo que ele tem e tudo que ele não tem para conseguir fazer o Centrão não colocar outros candidatos, porque se você coloca vários candidatos, os votos vão se diluir e pode chegar um terceiro candidato no segundo turno. E para o Lula ganhar, ele precisa enfrentar o Flávio Bolsonaro, porque o Flávio Bolsonaro tem rejeição suficiente, pelo menos é isso que diz as pesquisas. E essas não são as pesquisas pautadas, essas são as pesquisas reais, que se você analisar, você vai ver que tem a fundamentação adequada, que são as pesquisas que estão direcionando a estratégia do Centrão, a estratégia do regime Lula e de outros indivíduos. Ou seja, isso aqui para mim foi uma fala que não é de agora, foi na época que o Eduardo Bolsonaro queria se candidatar, não é de agora, mas é uma forma de colocar uma direção, mas eu acredito que existe um acordo de bastidor que pode trocar tudo até o mês 3 de 2026. O Bolsonaro, se ele, pela inteligência que ele demonstrou, o amadurecimento que ele demonstrou dos últimos anos, eu acredito que ele vai escolher a estatística, ele vai escolher a probabilidade no mês 3. Ele não vai querer apostar tudo dele em risco de perder, porque para ele vai ser fatal. E caso ele faça isso, a chance do Centrão encher de candidato e diluir a possibilidade do filho dele para o segundo turno é gigante, gigante. Dito isso, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e também aproveita a promoção do meu e-book que está com 37% de desconto. Adquira o quanto antes para você começar a investir em dólar. Um abraço e até o próximo vídeo.